A graça e a paz, amém? Boa noite. Vamos estudar a palavra do Senhor hoje no livro de Apocalipse. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 até o 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o 7. Amém? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Feche seus olhos nesse momento, irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui reunido em teu santo nome, para ouvir, Senhor, a tua palavra, para nos alimentarmos, ó Deus, da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos. Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade, tenha primazia neste lugar, em nossas vidas. Toca-nos, Senhor, com teu cajado. Conduza-nos em tuas veredas. Fale conosco. Corrige-nos. Exorta-nos. Alimenta-nos. Fortalece-nos. Para que teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. Este se encontrava na ilha de Patmos, quando recebeu da parte do Senhor a revelação desse livro. Então, Apocalipse é um livro de revelações. A Bíblia é um livro cheio de profecias. Os estudiosos, aquele que estuda a escatologia, diz que de todas as profecias, falta apenas 20% a se cumprirem. Então, Apocalipse é um livro de revelações. Então, muitas profecias já foram cumpridas, outras não. Então, o capítulo 2 até o capítulo 3 de Apocalipse, nós encontramos a revelação do Senhor referente à igreja, na qual forma um conjunto de 7 cartas. Então, do capítulo 2 até o capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos encontrar então um conjunto de 7 cartas direcionadas a igrejas. Então, nestas 7 cartas às igrejas, vemos que o Senhor Jesus, antes de falar para cada igreja, ele se identifica.
Ele se identifica, ele fala dos seus atributos, ele fala das características que definem quem ele é. Então ele vai dizer assim, nós vemos lá, quem é Cristo, como que ele é definido, é colocado como? Que Cristo é o que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Cristo é o primeiro e o último, aquele que morreu e reviveu. Cristo é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Cristo é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Cristo é o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Cristo é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Cristo é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esses são os atributos que nós encontramos aqui, bem no início do livro de Apocalipse. Então, nessas cartas, o Senhor não somente se identifica para cada igreja, como também Ele conhece as obras de cada um, porque Ele tem os olhos como fogo. Ele julga e Ele vê. Ele julga e Ele vê. Então, no contexto histórico, Éfeso faz parte da igreja do primeiro século. Éfeso existiu, assim como as demais igrejas, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essas igrejas estão num lugar que chamamos hoje de Turquia. No contexto espiritual, as cartas às igrejas é uma exortação para nós hoje. Para que não abandonemos o primeiro amor, para que sejamos fiel ao Senhor, para que vençamos a religiosidade, para que vençamos a carnalidade, para que sejamos fiel, para que vencemos a apostasia. Para a igreja de Éfeso, então, o Senhor apresenta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus é aquele que anda no meio da sua igreja. Apocalipse diz que Jesus, que Cristo é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Castiçais de ouro significa a igreja. Cristo é a centralidade. Cristo é o centro. Cristo é aquele que movimenta na sua igreja. Cristo é aquele que conhece a sua igreja. Cristo é aquele que carrega a tua igreja na palma da tua mão. Cristo é a centralidade. Por isso que ele diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. E aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Cristo é o centro. Então o Senhor diz para a igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentiroso. Porém, eu tenho algo contra ti. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Éfeso era uma igreja que servia. Éfeso era uma igreja perseverante. Éfeso era uma igreja fiel, mas que abandonara o primeiro amor. Como eu disse anteriormente, Éfeso existiu. Foi em Éfeso que Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, pelo poder, pela autoridade de Deus, Paulo evangeliza aquela comunidade e lá nasce a igreja de Éfeso.
É os 3 anos que Paulo passou lá em Éfeso, que ele escreve a carta aos Efésios, que todo mundo conhece. Então Éfeso era esta igreja. Então Paulo passou 3 anos lá. E quando nós lemos a carta escrita pelo apóstolo Paulo, nós percebemos a centralidade de Cristo naquela comunidade. Quem já leu a carta aos Efésios? Paulo fala da igreja como membro do corpo de Cristo. Paulo chega a ponto de nos comparar como exército de Deus. E ele vai e fala assim: revesti-vos com as armaduras celestiais. Ele fala isso. Uma igreja que tinha Cristo como centro. Mas passa-se um tempo, aproximando o final do século I, nós vemos que Éfeso abandona o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A repreensão que o Senhor faz para essa igreja, que deixaste o primeiro amor. O dicionário define a palavra amor como um sentimento físico, como um sentimento afetivo entre 2 pessoas. Um sentimento profundo. A palavra amor nesse contexto não está se referindo ao amor entre o homem e uma mulher. Não está se referindo ao amor entre uma mãe e o seu filho. Não está se referindo entre o amor entre irmãos biológicos. Não. Mas fala-se do amor de Deus. A essência, o amor ágape. E quem é o primeiro amor na vida do crente? Quem é o primeiro amor na vida da igreja? Quem é, irmãos? O Senhor Jesus. Ele é o nosso primeiro amor. É por meio dele que nós fomos salvos da condenação do inferno. É por meio dele, por meio da sua vida que nós somos curados. É por meio dele que nós somos libertos. É por meio dele que nós somos transformados pelo lapidar do Espírito Santo em nós. É por meio dele. É por meio dele, é por meio da sua vida que ele derramou na cruz do Calvário sobre nós. E pela fé nós tornamos participante dessa vida. Cristo é o primeiro amor. O primeiro amor não nasce das minhas emoções. Esse amor não nasce das minhas vontades. Mas ele se origina naquele que é o primeiro, aquele que é o último. Aquele que tem os olhos como fogo e os pés de bronze. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. Esse primeiro amor se origina naquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Que tem as 7 estrelas. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com base na carta de Éfeso, eu convido os irmãos a refletir hoje a vida relacional com o Senhor, com o tema vida devocional, necessidade espiritual. Como está a sua vida relacional com o Senhor? Como está a sua vida devocional? Há tempo o Senhor vem falando no meu coração. Há tempo o Senhor vem falando comigo através da palavra. A falta de relacionamento, a falta de uma vida devocional com Ele, que vem ocorrendo nesses últimos tempos, nesta geração. Temos irmãos, como em todo contexto mundial, temos irmãos, sim. Irmãos que têm vida devocional com o Senhor. E glória a Deus por isso. Mas há um número muito grande de irmãos que não têm relacionamento com o Senhor. É esta geração desse tempo. É esta geração nesses últimos tempos. Muitos frequentam o templo, são membros, mas esqueceram do primeiro amor. Talvez anos como membro nunca teve uma experiência com Deus.
vida devocional. Quando olhamos para a carta de Éfeso, nós podemos perceber que é possível, irmãos, é possível fazer a obra e não ter uma vida devocional com o Senhor. É possível fazer a obra e não ter uma vida relacional com o Senhor. O que o Senhor diz para a igreja de Éfeso? Eu conheço suas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. Peraí, mas algo eu tenho contra ti. Você deixaste o primeiro amor. Então é possível sim. É possível sim fazer a obra. É possível sim vir ao culto. É possível sim cantar louvores. É possível sim ir à célula e não ter uma vida devocional com o Senhor. É possível. Tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Então aqui nesta carta o Senhor está reprovando esta igreja com tantas virtudes. O Senhor está reprovando Éfeso. Éfeso tinha tantas virtudes. E nós, irmãos, e nós? 20 séculos se passaram. E nós? Que dirá de nós? Nós não devemos descuidar. Nós não podemos nos acomodar. Não é porque nós estamos abençoados que não precisamos buscar o Senhor dia a dia no nosso relacionamento, independente da circunstância. Assim como foi Moisés. Moisés conduziu aquele povo no deserto, irmão, 38 anos. Foram 2 anos até o monte Sinai, depois mais 38, que dá um total de 40 anos no deserto. Quando eu leio a história de Abraão, o Abraão é tido como o pai da fé. Mas quando eu vou para Êxodo, eu vou em Levítico, eu vou lá em Deuteronômio, quando eu vou lá em Números, você não vê um que teve tanta intimidade com o Senhor como Moisés teve. Moisés conversava com o Senhor e o Senhor conversava com ele face a face. Ele viveu 40 anos conduzindo um povo no deserto em uma escassez, rumo à terra de Canaã. Mas ele não deixou de conversar, de relacionar com Deus. Se nós olharmos para a vida de Moisés com os olhos naturais, nós corremos o risco de pensar que ele não for abençoado, devido à vida que viveu no deserto, conduzindo aquele povo para a terra de Canaã. Mas Moisés era um homem que tinha relacionamento com Deus. Em Deuteronômio capítulo 30, no verso 10, diz a palavra do Senhor: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A quem o Senhor conhecera face a face. Relacionamento com o Senhor, independente das circunstâncias. Independente. Eu encontro irmãos que muitas vezes falam: irmãs, está difícil, mas se não fosse a minha vida de oração aos pés do Senhor, eu já tinha desistido. Vida relacional com o Senhor. Moisés tinha relacionamento com Deus a ponto de dizer ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu já disse isso esse ano. Essas palavras ditas por Moisés são tão fortes, é como se ele dissesse assim: se a tua presença não for comigo, não me interessa Canaã. Se a tua presença não for comigo, não interessa a fartura. É isso que ele está falando, porque a presença do Senhor na vida dele era tudo. Era tudo. Era tudo. E nós, irmãos? E nós? E nós? O que adianta ter as bênçãos e não ter o dono da bênção na minha vida? Isso nos leva a refletir se o nosso coração anela verdadeiramente pela presença do Senhor. Se nós estamos dispostos a prosseguir a caminhada cristã,
recebendo a bênção, mas sem se importar em desfrutar da presença de Deus. Muitos cristãos preferem prosseguir a Canaã, sem se importar se a presença de Deus está ou não na sua vida. Está dando certo viver dessa forma. Está dando certo liderar desta forma. Está dando certo. Estou tendo resultado. Por que então? Por que mudar? Por que buscar? Muitos cristãos preferem prosseguir a caminhada cristã recebendo as bênçãos celestiais, sem desfrutar, sem relacionar com o dono da bênção. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. É possível, sim. É possível fazer a obra do Senhor e não ter relacionamento com o dono da obra. É duro ouvir isso. Em Lucas, capítulo 10, no versículo 38 a 42, é narrado a atitude de duas irmãs, Marta e Maria. Todos conhecem a história de Marta e Maria. Marta e Maria, quando recebem a visita de Jesus em sua casa, Marta é retratada como alguém ansiosa com os afazeres do dia a dia. Porém, Maria é alguém que soube descansar no Senhor. Alguém que sentou e se prostrou aos pés dele para poder ouvir a ele. Então, quando nós lemos essa passagem, nós vemos que não é diferente hoje, irmãos. Quantos desejam estar aos pés do Senhor, mas os afazeres do dia a dia têm lhe tirado este momento. Muitos têm se desanimado, perdendo a vontade de estudar a Bíblia, de orar. O Senhor nos convida para um relacionamento íntimo com Ele. Todos nós temos necessidade de termos uma vida relacional com Deus. Não importa se você é um juvenil, se você é um adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você é idoso, se você é casado, se você é solteiro, não importa. Há uma necessidade espiritual de relacionarmos com Deus. Há esta necessidade. A questão é que nós não podemos nos acomodar com a bênção. Tá bom assim, então eu não preciso relacionar. Irmão, é como um casamento. É como um casamento. Os primeiros anos, aquele fervor, e depois se acostuma. O Senhor fala para nós não acomodarmos. Não deixe esfriar o primeiro amor. Lembre-se de onde caíste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, o que nos leva a não ter uma vida devocional com o Senhor? O que nos leva a não ter uma vida relacional com o Senhor? Primeira, priorizar as coisas seculares. Na nossa vida terrena, sempre aparecerá algo que tenta nos levar a priorizar, a dar mais valor do que as coisas espirituais. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Normalmente o cristão preocupa mais em crescer aqui no mundo material do que crescer na vida espiritual, não é assim? Normalmente o cristão se preocupa mais com aqui e agora e esquece que ele tem uma eternidade pela frente. Muitos versículos bíblicos interpretam apenas como prosperidade financeira. E esquece que dentro dele há a vida de Deus palpitando dentro de você. Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao 34, que não devemos ficar preocupados com o que vestir, com o que comer, mas que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui existe um princípio bíblico para a vida do cristão. Se você quer ser bem-sucedido na vida, coloque Deus em primeiro lugar. Busque o Senhor
em primeiro lugar. A ansiedade, a preocupação exagerada revela a sua falta de fé. Te leva a esfriar no primeiro amor. Você já percebeu que quando nós priorizamos algo na nossa vida, seja o que for, a nossa atenção, a nossa dedicação, o nosso tempo em prol dessa prioridade se torna tão específico que nós colocamos toda a nossa força, que nós colocamos todo o nosso tempo para atingir aquele objetivo. Por exemplo, um jovem tem como prioridade fazer um curso acadêmico. Ele irá gastar todo o seu tempo, ou parte do seu tempo específico a esse alvo, a tal ponto que as demais coisas se tornem secundárias, deixadas para depois. A busca em buscar tesouros na terra, ou a ansiedade, ou o zelo exagerado com que comer, com que vestir, faz com que essas coisas tornem prioridade em nossa vida. Não fique preocupado em adquirir tesouro na terra, porque há uma eternidade na qual nós precisamos acumular aqui tesouros celestiais. Segundo ponto, falta de prazer na leitura bíblica. O que pode nos esfriar o primeiro amor. Ler a Bíblia por obrigação, mas não na busca como um alimento espiritual. Não busca receber revelação do Espírito Santo. Então, quando ele começa a ler a Bíblia, não sente prazer na leitura, começa a sentir sono. Cada dia que passa, a ler menos, até que chega um determinado momento que não lê mais nada. Lembre-se aonde caíste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Quando nós lemos no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no verso 5 a 8, percebemos que Elias, ele teve um início de fraqueza. Elias, ele foge por medo de Jezabel. Então ele chega naquele deserto, perto do pé de zimbro, e pede a morte. Ele pede a morte. Mas enquanto ele dormia, esperando a morte, apareceu um anjo, trazendo consigo pão e água para dar vida e forças a Elias, para que ele pudesse continuar e ir até Horebe, aonde estava Deus, porque Deus tinha um propósito para ele. Elias foi alimentado pela comida celestial. Então nós precisamos alimentar da palavra. Cristo é a palavra. Cristo é o verbo de Deus que se encarnou. Ele é a palavra. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Quando o cristão deixa de buscar o alimento espiritual, ele se enfraquece na fé. O cristão não se alimenta da palavra através da leitura, da oração, do culto. Ele acaba perdendo as suas forças para chegar ao Monte Horebe e buscar do Senhor. Ele não tem forças para entrar no Santos dos Santos e orar. E a sua força ser restabelecida. Então a falta de prazer na leitura, de buscar este alimento, faz com que o primeiro amor comece a esfriar. As dificuldades todos passarão. Mas quando nós permitimos que elas se tornem prioridades em nossa vida, e nos esquecemos de descansar no Senhor, estamos jogando água na chama, no fogo do primeiro amor. Quando não descansamos no Senhor, a nossa alma fica agitada. A nossa mente fica 24 horas preocupadas, atormentadas por pensamentos, por estratégias para sair dessa dificuldade. Então, isso nos leva a não sentir o Espírito, a não ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer.
Quarta coisa que pode também esfriar o primeiro amor: sonhos frustrados. Quando os nossos sonhos são frustrados, a primeira atitude é deixar de acreditar. E corremos o risco de enfraquecer na fé. O cristão sente-se desmotivado de vir ao culto, de ouvir a palavra de Deus. Mas nós precisamos perguntar a Deus se nós estamos vivendo o seu propósito, se nós estamos vivendo o sonho que Ele tem nos dado. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O Senhor nos exorta a voltarmos a uma vida devocional a Ele, a termos uma vida relacional com Ele. Se Éfeso, uma igreja modelo, no início do primeiro século, da igreja primitiva, fora repreendida porque abandonaste o primeiro amor, o que diremos de nós hoje, onde se passaram mais de 20 séculos? Vivemos em dias com muitos afazeres, muita correria, intervenções, e precisamos aprender a priorizar, a manter o fogo do primeiro amor. Cada um de nós que testemunhamos Jesus, que somos a sua igreja, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece, lembre-se, os seus olhos são como fogo. Como fogo. O Senhor sabe a motivação de cada um, inclusive a minha. O Senhor sabe. O Senhor conhece profundamente a maneira de como nós o servimos. A motivação que nós o servimos. Não pense que para servirmos ao Senhor podemos servir de qualquer maneira. Lembre-se, os seus olhos são como fogo. Os seus olhos são como fogo. Deus é santo. Não podemos fazer a obra sem não ter relacionamento com o dono da obra. Não podemos. Não podemos. Não podemos esquecer que um dia, diante do tribunal de Cristo, vamos nos apresentar diante dele. Como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Cada um de nós iremos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Vida devocional. Vida relacional com o Senhor. Éfeso, uma igreja perseverante. Uma igreja que tinha obras. Porém, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que dirá de nós? Então Jesus finaliza a carta à igreja de Éfeso dizendo em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vencer na experiência de Éfeso é não abandonar o primeiro amor, irmãos. Vencer na experiência de Éfeso é não abandonar o primeiro amor. Não abandone a sua vida relacional com o Senhor. Se você é abençoado, se você é próspero, glória a Deus, mas continua a sua vida devocional a Ele. Continua a sua vida relacional com Ele. Continue. Como igreja, nós não podemos perder o nosso testemunho na nossa casa.
Como igreja, nós não podemos perder o nosso testemunho no nosso local de trabalho. Como igreja, nós não podemos perder o nosso testemunho lá na nossa vizinhança. Nós não podemos. E tudo que o diabo quer é que nós tenhamos uma vida cristã medíocre. Tudo que o diabo quer é que nós tenhamos uma vida cristã medíocre. Mas Deus quer nos levar para uma vida plena, uma vida para dentro dEle, para que sintamos gozo, para que sintamos satisfação, para que sintamos força, segurança na presença dEle. Que possamos sentir, permitir ser tocado por Ele constantemente na nossa vida. Que você possa dizer: Senhor, Tu és o grande supremo pastor, toca-me com Teu cajado. Guia-me, Senhor, pelas Tuas veredas. Não me deixe desviar do Teu caminho. Toca-me, corrige-me o que precisa ser corrigido, mas não me abandone. Irmãos, precisamos ter essa humildade diante do Senhor. Precisamos. Deus quer uma igreja que o ame acima de tudo, que tenha uma vida consagrada a Ele, que o senhorio na sua vida não seja apenas da boca para fora, mas que o Senhor seja o Senhor da tua vida, seja a primazia da sua vida. Que o senhorio de Cristo não seja da boca para fora, que você não faça a obra por obrigação, que você não faça a obra carnalmente, não faça pela carne. Que leve a palavra de Deus, que leve o evangelho da salvação, não porque a Bíblia diz, porque você entende que muitas pessoas lá fora precisam ser salvas. Muitas pessoas precisam ser salvas. Será que você tem a noção do que é o inferno, irmão? Já imaginou aquela pessoa que você encontra todos os dias no seu trabalho e você nunca falou de Jesus para ela? Aquele vizinho que está ao teu lado ali todos os dias e você nunca falou de Jesus para ele? Não seja egoísta. Esta vida plena, esta vida maravilhosa que Deus derramou, compartilhe. Fale de Jesus. Ele tem o direito de escolher se ele quer ou não quer, mas fale de Jesus. Pregue o evangelho. Que a sua vida seja um testemunho verdadeiro de Cristo. Mas pregue o evangelho da salvação, o evangelho, o poder de Deus, aquele que salva. Que você tome posse, igreja, da palavra de Deus na sua vida. Que quando você vir ao culto, não venha porque é mais um culto. Não. Não venha apenas para você ser um número nesse banco. Mas venha porque, Senhor, eu estou aqui. Porque eu quero te adorar. Porque eu quero te cultuar. Porque eu preciso de ti. Porque tu és a minha força. Porque tu és o poder. Porque tu és a minha alegria. Porque se a sua presença não estiver em mim, eu morro. Eu não sou nada. Quando vir ao culto, não venha apenas para ocupar um lugar. Mas venha para adorar aquele que é digno de adoração. Para exaltar aquele que é exaltado nas alturas. Ele deu a sua vida por amor a nós. Ele é o cordeiro tipificado em Gênesis. Ele é o cordeiro dado, que se doou, como está lá em Isaías 53. Ele é o cordeiro revelado quando João Batista vê. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro glorificado em Apocalipse. Quando João olha, não via ninguém digno para abrir o selo do livro da vida. E ele começa a chorar. Não chore. Eis o leão da tribo de Judá. E João olha.
João olha e não vê o leão da tribo de Judá. Ele vê o cordeiro que foi imolado. O cordeiro que morreu e reviveu. Que morreu por mim. É este amor. É este primeiro amor. Porque Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o primeiro amor. Não deixe este primeiro amor. Não abandone. Ele é o melhor. Ele é o primeiro. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé nesse momento, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus. Assim como Deus um dia me chamou. Chamou você para ser filho, para ser filha. Assim como um dia Ele chamou você que está aqui. Tu és o meu filho. Eu te gerei. E você o recebeu como teu Senhor, como teu Salvador. Mas talvez dessa caminhada cristã, talvez por algum momento você abandonou o primeiro amor. Mas Ele te trouxe você aqui hoje para dizer: lembre-te de onde caíste. Por que me abandonaste? O Senhor quer ter um relacionamento com você. O Senhor quer ter um relacionamento com você. Não deixe a sua vida relacional com Deus. Não troque por nada neste mundo. Que você, ao chegar na tua casa, você possa dizer: Senhor, traga minha memória como eu tenho sido até aqui, aonde eu tenho falhado, mas eu quero restaurar esta relação contigo. Assim como Moisés lá naquele deserto, naquela escassez, Senhor, ele disse: se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for conosco, não nos deixe ir. O que adianta ganhar o mundo e não ter a tua presença? Nada, nada, nada pode comparar o amor de Deus. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Você que ouviu esta palavra e que ainda não recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e que deseja experimentar esse primeiro amor, esse maravilhoso amor que não nasce da sua vontade, mas vem lá do alto, esse amor ágape, este amor universal, único, incomparável. Se você nunca o recebeu e você quer senti-lo, quer tê-lo como teu Senhor, como teu Salvador, recebe Jesus. Receba Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Se há alguém nesta noite que deseja: sim, eu quero esse Jesus que você está falando, eu quero esse Jesus, então levante a sua mão. Levante a sua mão. Esse Jesus que mudou a história da humanidade, o antes e o depois, o antes e o depois.
Esse Jesus que nos faz novas criaturas. Esse Jesus que permite o lapidar do Espírito Santo em nosso ser. E nos transforma dia após dia. Esse Jesus que eu estou te apresentando. Esse Jesus que quer ter um relacionamento com você, meu irmão e minha irmã. Se o teu amor tem esfriado, volte ao primeiro amor. Volte à primeira prática. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão Altemar, finaliza. Faz a oração final do culto para nós. Os irmãos continuem em pé, que o irmão, nosso irmão Altemar, estará orando, finalizando esta reunião ao Senhor. Feche teus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, o Senhor falou conosco nessa noite. Senhor, eu fui tocado nessa noite, Deus. Canaã, Deus, não pode interessar para nós, Deus, se a Tua presença não for conosco. Nós não queremos sair dessa noite, Pai, simplesmente com a palavra que veio, que vai. Nós queremos responder essa palavra, ó Deus, com atitudes, ó Pai querido, nessa semana. Nós queremos responder aquilo que o Senhor falou conosco. Pai, não queremos passar nessa vida simplesmente por passar. Nós queremos sim ter esse contato, sim ter esse relacionamento. Deus, ter esse devocional com o Senhor, Pai. E Deus, o que estiver impedindo, o que estiver atrapalhando, Senhor, tira. Mas Deus, em nome de Jesus, que os Teus anjos nos acompanhem. Deus, que os Teus anjos nos protejam. Que a Tua presença, o Teu Espírito nos mova nessa semana, Pai. E que possamos declarar, Senhor, que será mais uma semana de vitória. Mais uma semana de bênção na Tua casa, Pai. Nós oramos, ó Deus, agradecemos por esse culto. Agradecemos pela vida da pastora Jusileide, ó Deus querido. Que o Senhor abençoe e continue usando, ó Pai, para falar conosco. E te pedimos, ó Pai, de ser conosco. Que a Tua presença vá conosco. Eu oro, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, lábios, aquilo que está